Olá, muito boa noite. Hoje vamos fazer alguns comentários e algumas análises sobre o que vem ocorrendo na Bolívia, especificamente sobre a queda de Evo Morales, o que está na realidade por trás de tudo isso. Sabemos que até há muito pouco tempo a Bolívia era um país relativamente estável e até podemos dizer um país singular, diferenciado em todo o continente da América Latina. Então, por que de repente tudo muda num país assim, sem aparentemente haver um motivo para isso? Então vamos analisar os fatos, vamos procurar as causas e, para ser um pouquinho mais claro e mais específico, nós vamos ter que analisar tudo o que está acontecendo na Bolívia, não apenas sobre o lado político, com viés político. Existem muitas outras razões, muitas outras causas para o que na realidade está ocorrendo naquele país. Vamos analisar a América geral, a América Central, como um todo. E vamos começar pelo Brasil. Foi Brizola que, quando governador do Rio de Janeiro, abriu as portas para o narcotráfico naquela cidade. E isso foi potencializado e disseminado a nível nacional no lulopetismo, nos governos de Lula e Dilma, que abriram de vez as portas para o mercado de tóxicos no Brasil. É emblemático aquela imagem de Lula ao lado de Evo Morales, no palanque da cidade de Santa Cruz de la Sierra, ambos muito sorridentes, no início do primeiro mandato do governo Lula, ambos ostentando aqueles colares de folhas de coca no seu peito. Essa imagem percorreu o mundo do narcotráfico, apesar de não ser muito divulgada no Brasil. E isso foi como que um sinal de que o governo petista havia liberado geral para a produção e a comercialização de coca. E, como consequência, o que se viu em seguida foi o aumento e consumo de coca de forma totalmente alarmante no Brasil e a entrada e a distribuição de coca bolivariana em território nacional. Nos governos petistas do Brasil, o que se viu foi simplesmente a duplicação de extensão dos campos de consumo de cultivo de coca no território da Bolívia, sob o governo do cocaleiro Evo Morales, e tendo essa produção como destino essencialmente o território brasileiro.
No ano de 2017, houve um aumento de 12.000 para 22.000 hectares a superfície legal de cultivo de planta de coca no país da Bolívia. A crise na Bolívia, temos que ser claros, não é um problema político. É algo muito mais sério que isto. Estamos falando de dívidas com o narcotráfico. É disso que se trata na realidade, tudo isso que está acontecendo nos dias atuais na Bolívia. Evo Morales, até 20 de outubro, foi o maior fornecedor de coca dos cartéis mexicanos de drogas. Mas, devido aos problemas de bloqueio e mais tarde, devido à perda do próprio poder, falhou no transporte de drogas. E, como todos sabemos, com essa gente não se brinca. Por que razão foram os cartéis levados a conduzir Evo Morales ao México? Porque ele é a garantia de pagamento. É por isso que Evo Morales está desesperado para retornar ao poder, para poder pagar sua dívida. E os líderes dos cartéis também foram pressionados. Seus cabeças sabem que tem uma data para pagamento da dívida. Esta é a verdadeira razão por que se armam e que decidiram matar, porque eles não estão combatendo por um partido, não estão combatendo por uma causa, não estão combatendo por uma ideia, estão combatendo por suas próprias vidas. Esta é a verdadeira situação real da Bolívia. E é realmente perigosa. Não é uma simples questão de desobediência civil. É, na realidade, uma guerra por manter uma situação em que as dívidas dos narcotraficantes possam ser liquidadas. Eu me arriscaria até a dizer que a política antidrogas implementada pelo atual governo do Brasil em muito contribuiu para a queda de Morales. Porque, de algum modo, o poder de fogo dos narcotraficantes bolivianos foi abalada. E isso, em muito, contribuiu em seu poder de fogo. Só para dizer que não estamos divagando sobre o envolvimento de Evo Morales com o narcotráfico, vamos citar dois exemplos que foram amplamente divulgados na época. Em 2017, a Polícia Federal de Mato Grosso, do Brasil, apreendeu 489 quilos de cocaína num voo. O copiloto e o piloto desse voo eram bolivianos. O copiloto do avião que transportava essa droga era Fábio Andrade Lima Lobo. Ele era filho de Carmen Lima Lobo, que por sua vez era filiada ao Movimento ao Socialismo, o MAS, partido de Evo Morales. Carmen chegou a ser candidata a vice-governadora pelo estado de Beni. Ela foi indicação do ex-ministro Juan Ramón Quintada, que ocupou a vaga de ministro da presidência por 3 mandatos em que Evo Morales era presidente.
E o pai desse copiloto que transportava a droga é o colombiano Celimo Andrade, que foi considerado o principal nome do cartel de Cali fora da Colômbia. Em 2012, esse copiloto já havia sido preso também quando embarcava cocaína e fuzis russos em um monomotor que seriam esse carregamento seria despachado para o Brasil. E apesar do flagrante, ele foi posto em liberdade e nunca respondeu pelo crime. Lógico que por trás disso, forças poderosas estavam agindo. Houve também aquele caso em que esse tal de Quintana, nomeado por Evo Morales para comandar o equivalente à Casa Civil no Brasil, a Casa Civil da Presidência da República, havia sido flagrado um ano antes de ser nomeado, saindo com 2 malas 007 da casa do mega traficante brasileiro conhecido como Max. Havia entrado na casa desse traficante de mãos vazias e saído de lá com 2 malas 007 recheadas. Então, a verdade é que o narcotráfico hoje em dia está muito unido com os governos bolivarianos, vale dizer com os governos socialistas comunistas implantados na América do Sul, há assim como que uma interdependência entre ambos. A máfia chinesa tem seus agentes infiltrados no Partido Comunista, que por sua vez possui laços estreitos com a máfia italiana, entre eles a 'Ndrangheta da Calábria e a Camorra de Nápoles, mostrando assim como existe uma verdadeira teia que une todos esses grupos. E, em se tratando de máfia, devemos saber que não existe perdão para os compromissos assumidos e não cumpridos. É nessa situação que se encontra atualmente Evo Morales. Sem deter o poder onde poderia agir de modo livre, sem qualquer fiscalização, hoje em dia está de mãos e braços atados, sem poder cumprir seus compromissos. E, sendo assim, está numa situação que podemos chamar de insolúvel. E a menos que retoma o poder, com certeza estará numa situação bem difícil. É sobre essa perspectiva que devemos analisar tudo o que está ocorrendo naquele país. Não é um problema essencialmente político que está ocorrendo lá. O que está ocorrendo realmente é uma briga entre facções de narcotraficantes, entre uma necessidade de cobrança de débitos existentes e a impossibilidade de cumprir esses compromissos e uma tentativa desesperada de reassumir o governo
para que esses compromissos possam ser cumpridos. Era isso que eu queria dividir com vocês. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.